E aí, meu parceiro? E aí, tranquilo? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, beleza? Tudo certo? Boa noite, né? Boa noite. E aí, bom dia, né? Estamos aqui de cabeça para Ah, baixo. O aqui, bom certo seria dia. essa live deveria ser assim, né? Agora tá certo. Tá um na China e outro no Brasil. Faz sentido. Faz sentido. Beleza. Tudo certo. Irmão, gostaria de apresentar aqui pra galera, pode ser? Claro, pode ser sim. Bom, vou fazer minha apresentação aqui então. Bom, o Alan é um cara que eu já conheço ele já há quase uns 5 anos, talvez uns 4, 5 anos. E é É. um cara que impacta bastante a minha vida, é um cara que eu tenho um amor, um carinho muito grande por ele, é o meu mentor, né? Então, para mim é uma Ó, honra, né? Eu pô. tô até nervoso aqui nesse momento, né? Tô ansioso, um pouco Eu empolgado também, cara. também. Eu vi assim, nossa, vou falar com o Alan. Fiquei nervoso aqui, estava 5 minutos já esperando. Demorou para abrir a live e eu já tava aqui maluco já. Mas Ah, estamos que tudo, isso, velho. tudo em casa, né? Mas é isso, ó. O Alan tem uma vida fantástica, né? Tem uma história de vida fantástica. Eu gostaria de contar aí para vocês aí, de compartilhar essa história, porque é um ser humano que além de ser um profissional acima da média, assim, totalmente além da curva, tipo, o cara parece que a cada ano assim ele amadurece 10 anos e além disso ele é um ser humano fantástico, tem princípios e valores muito bonitos. Então vamos lá, cara. Existe a possibilidade de Vamos você sim. começar aí pelo começo. O que que você prefere? Começar pelo fim ou começar pelo começo? Pra quem escutou o último podcast sabe que eu não sou um cara muito linear, né? Eu Aham. gosto de ir meio perdido, assim, meio caótico. Mas vamos lá. Uma coisa que eu acho que é interessante, eu acho que a maioria do pessoal que te acompanha, o pessoal que me acompanha, são empreendedores natos. E quando eu digo empreendedor, não é exatamente uma pessoa que necessariamente é dona de um negócio. O empreendedor é todo aquele que empreende, ou seja, aquele que bota esforço para construir algo. Então, esse é um empreendedor. Então, necessariamente, é uma pessoa que tem uma empresa. E eu acredito que a nossa audiência aqui, a tua audiência, a minha audiência, é formada de empreendedores, pessoas que estão querendo gerar valor, que estão querendo construir. E eu acho que é interessante aqui contar de repente um pouquinho aqui, compartilhar alguns momentos meus difíceis e momentos também de conquistas para motivar o pessoal, mas também para aprender, porque a gente aprende muito mais com o erro dos outros do que com os acertos. Então, eu estou aqui disposto, aberto aí para poder compartilhar com vocês o máximo que eu puder para agregar valor. Então, acho que vou seguir bem nessa linha aí do empreendedorismo mesmo e como é que eu consegui me encontrar um pouquinho nisso, né? Porque eu nem sempre quis ser empreendedor. A minha primeira profissão é até engraçado dizer o que eu queria ser, porque eu duvido que alguém queria ser isso. Sabe, Alan? Sabe o que eu Bom, queria ser, pelo que eu vi lá da história lá, que você estava pensando em fazer carreira na aeronáutica. Eu sei também que você tinha vontade de ser músico por algum momento. Quais eram Uhum. as opções? A primeira Esses aí opção que eu minha, imagino. a primeira opção minha era ser concursado. Quando eu era criança. Eu era criança, eu tinha 6 anos. Foda. Mas é um concursado que o pessoal pensa assim, ah, a Já. mãe dele incentivou ele. Não. Eu acho que é concursado, não sei, mas acho que é. Eu queria ser lixeiro. Lixeiro. Por Por quê? quê? Eu vi os caras correndo atrás do caminhão o dia todo, com um sorriso no rosto, jogando coisa pra cima. Eu pensei, cara, que massa deve ser fazer isso. Ficar o dia todo correndo, jogando coisa, tá ligado? Ô, criança é foda, né, mano? Sem maldade nenhuma, né? Sem maldade nenhuma. Minha primeira profissão que eu queria era ser lixeiro. Então eu não nasci de uma família Foda. empreendedora, ninguém na família é empreendedor. E E assim, a minha referência inicial foi essa, até que o meu vizinho era lixeiro, eu gostava muito de ver ele correndo atrás do caminhão do lixo. E até Talvez que teve um essa dia, analogia seria até, tipo, resolver problema, né, mano? sei lá, mas eu sei que teve um dia lá que eu fui assinar pra ele, porque eu gostava, adorava ver os lixeiros correndo atrás, né? E ele Aham. caiu, cara, porque ele foi olhar pra mim, ele caiu, se machucou, daí eu fiquei super arrependido Nossa, de ter abanado pra ele e decidi que era uma profissão muito tadinho. perigosa ser lixeiro. Eu decidi não ser mais lixeiro.
Então eu comecei querendo ser lixeiro, mas passei por várias coisas assim, sabe? Eu quis ser de tudo um pouco. Eu sempre tive muita vontade de sair do Brasil, porque eu queria conhecer o mundo, conhecer culturas diferentes. Eu vi uma vez uma reportagem na Globo lá, acho que foi no Fantástico, de brasileiros que estavam lavando prato lá e ganhando dinheiro nos Estados Unidos. Então eu comecei de um dia para noite querer lavar pratos em casa. Minha mãe ficou assustada comigo, porque tipo assim, eu não gostava de lavar prato, nem quem quer, qual é a criança que gosta. Mas eu comecei a lavar Uhum. todos os dias o prato. E sempre pedi para ela, deixa eu lavar a louça. E ela não sabia o porquê. Mas eu estava treinando para ser lavador de louça profissional nos Estados Unidos. Ela não sabia do meu plano secreto. Mas eu queria. Eu ia para os Estados Unidos para lavar a louça profissionalmente. Até que eu fui contar esse meu plano maravilhoso, porque tipo, eu olhei o cara, o cara tá nos Estados Unidos lavando prato. Eu vou para lá, eu descobri que ele ganhava, sei lá, era coisa na época de $800, que era muito dinheiro na época. Eu vou para lá lavar prato, vou ganhar $800. Imagina que coisa massa, morar nos Estados Unidos. E daí, meu plano, vou ficar muito bom em lavar prato. Acho que aí vem o primeiro aprendizado já que eu vou passar aqui. Daí eu tava lá, fiquei acho que mais de um mês lavando prato todos os dias. Alguém sujou alguma coisa, eu ia limpar. Eu criei um processo com 12 anos, isso era 11, 12 anos, de lavar louça que eu uso até hoje. Então, tipo assim, é o mesmo processo, sabe? Então, eu empilho os pratos, limpo eles, tudo organizadinho, porque eu precisava ser muito rápido na hora que eu fosse lavar a louça. Então eu treinava rapidão, assim, lavar, enxaguar, reaproveitar a água e tal. E daí, beleza, fiquei mais de um mês treinando lavar louça profissionalmente, até que eu fui visitar meu primo e eu fui falar com muito orgulho para ele. Olha só, primo, tô treinando para lavar louça nos Estados Unidos, vou virar lavador de louça profissional, vou para lá, vou morar nos Estados Unidos. E eu empolgadão, falando para ele, falando para ele, falando para ele. Daí ele, tá, mas como é que tu vai ir para lá? E eu, putz, não pensei nisso. E aí, por aí, e acabou meu planejamento. Meu planejamento foi só até a parte de ficar muito bom em lavar pratos. Então, muita coisa eu desejei fazer, mas tudo eu me joguei de cabeça. Então, por exemplo, eu queria lavar prato, só que eu não tinha pensado em como ir para lá. Então, muitas vezes a gente quer fazer algo, né? E a gente até começa a botar energia, só que a gente não pensa no todo, em tudo que aquilo acontece. Até tem um vídeo que eu quero gravar, que é escolha a sua dor. Por que escolha a sua dor? Porque tudo dói fazer. Por exemplo, ser músico é uma coisa que todo mundo acha lindo e Nossa, maravilhoso, faz muito sentido isso. e muita gente fala assim, eu quero ser músico, eu gostaria de tocar piano. Mas, cara, tudo tem dor. Tocar piano tem uma dor que é o quê? Que é a dor da consistência, de ficar treinando escala, de ficar treinando acorde, de ficar treinando solo, que é uma coisa que é chata pra cacete. Ficar treinando com o metrônomo. Quem é músico e tá assistindo aqui agora vai saber que é um negócio tic, tic, tic. E tu tem que saber o semicompasso, o compasso, e saber exatamente ficar praticando ali horas, às vezes, começar a cometer erros, aí tem que voltar tudo de novo. Então, tudo tem dor, tudo tem dor. Fazer aqui, ó, conteúdos no Instagram tem dor, tu vai ter que planejar, vai ter que editar a imagenzinha, vai ter que postar, tudo. Tem uma amiga nossa, acho que o Pedro deve estar assistindo de repente aqui, a esposa do Pedro começou a gravar vídeos, né? E daí eu até ri do vídeo dela, que ela tava chorando, e eu mandei para ela uma risada lá, e falei que eu passei pela mesma coisa. Quando eu comecei a criar conteúdo aqui no Instagram, teve uma vez que eu gravei, acho que foi 14 minutos, e eu pensei, nossa, que mensagem maravilhosa que eu consegui passar aqui. Eu não errei em nenhum momento, porque eu sou sempre gaguejando, sempre errando palavras, sempre trocando palavras. E eu falei 14 minutos assim, de forma muito certeira, sabe? E daí eu olhei assim, eu tinha apertado 2 vezes no gravar. Não gravou merda nenhuma. Daí, de Pô, novo, fui tentar gravar, fui subir no Instagram e perdeu o arquivo. Deu alguma coisa lá, o Instagram fechou e pum, perdi o arquivo. Porque eu gravei direto no Instagram. Daí, então, tipo assim, tudo tem dor. Então, escolha sua dor por quê? Você vai ter que escolher algo que você gosta tanto de fazer que você vai aguentar, suportar a dor da consistência, a dor de executar a atividade, porque tudo tem coisas que são legais e coisas que não são tão legais. Ninguém consegue trabalhar, às vezes quando a gente pensa em encontrar, eu quero encontrar meu propósito, eu quero encontrar algo que eu gosto de fazer, que eu vá fazer pro resto da minha vida feliz. Beleza, tem como encontrar coisas que tu realmente gosta, só que as pessoas associam isso com algo que elas gostam, algo que elas vão fazer e vão torná-las felizes, com algo que não vai ter dor, com algo que não vai ter momentos de que não são de prazer. As pessoas acham que no momento que elas encontrarem aquilo que elas vão fazer com amor, com propósito, que vai ser só momentos de prazer. Sempre tudo que eu fizer vai ser sorrindo, tudo lindo e maravilhoso. Não. Vai ter momentos que vão ser difíceis, e nesses momentos que são difíceis, chega um momento que nem mesmo o dinheiro te compra. Então, por isso que é importante tu fazer coisas que estão alinhadas com o teu propósito, porque por dinheiro tu vai até um certo momento.
até um certo Uhum. ponto. Depois disso você não vai. E para superar, e para ir muito longe, tu precisa ir um ponto além de dinheiro. Tu precisa fazer ao ponto de que eu faço isso além do que eu faço por dinheiro. Porque até por dinheiro, por exemplo, eu hoje sou aposentado, entre aspas. Os meus rendimentos Uhum. passivos me trazem mais dinheiro do que eu gasto no meu dia a dia. Mesmo tendo uma vida Uhum. que eu considero para mim assim, uma vida de luxo, assim, que eu posso gastar um pouco a mais do que a maioria dos empreendedores. Só que eu tô com a vida ganha, digamos assim. Eu não preciso mais trabalhar pro resto da minha vida. Mas mesmo aqui tô eu Uhum. fazendo live, tava até agora trabalhando aqui, fazendo call, ligação, um monte de coisa. Por quê? Porque eu E faço o que eu trabalhando gosto. muito mesmo, né? E muito, trabalhando 12 horas. Agora, como eu estou iniciando um projeto novo, estou trabalhando 14 horas por dia. E tu pensa, nossa, mas que retardado, talvez alguém esteja pensando, né? O cara já tem dinheiro para. Bem capaz, eu ia ficar viajando, eu ia ficar comendo à vontade, eu ia ficar fazendo um monte de coisa. Não, cara, não é assim. E tu não vai alcançar exatamente por pensar assim. Eu, quando era pobre, quando eu estou dizendo pobre, não é de dinheiro, estou dizendo de mentalidade. Eu olhava as pessoas ricas trabalhando e pensava, cara, o que que aquele cara rico está trabalhando? Ele já tem dinheiro. Por que que ele está trabalhando? Uhum. Mas ele só se tornou rico porque ele achou o videogame dele ali, que é trabalhar. Então, por exemplo, o Alan aí, o Alan Mayat é um cara que é fortão, musculoso. Só que é o seguinte, tu olha pro corpo do Alan Mayat e pensa, eu queria ter o corpo desse cara aí. Só que o Alan Mayat é um videogame. Eu conheço ele. Ele gosta de estar ali fazendo exercício físico, de estar na bicicleta, de estar correndo, de estar fazendo um monte de coisa. Uhum. Então, o teu videogame é esse e, consequentemente, tu tem um corpo sarado, um corpo bonito e saudável. E isso não é fácil, tem essas dores. Tu gosta de fazer isso, só que tu tem que Uhum. se alimentar de forma regrada. Eu sei que tu gosta de comer hambúrguer, a gente sabe comer hambúrguer, eu vou entregar o Alan aqui, ó. Ele, Eu ele come comi dois. ontem, mano. Eu comi 2 Big Mac ontem, mano. O cara E sabe o comer hambúrguer McFlurry. comigo, e olha, eu como. Ele come 2 hambúrguer. Teve um dia que eu não acreditei, a gente foi numa pizzaria lá, ele pediu 2 hambúrguer, chegou a pizza, chegou a sobremesa, Destrua. e o cara aqui, ó, destruindo tudo. Então, eu tenho certeza que pelo Alan, todo dia era hambúrguer. Só que não, tá, o cara tá lá de forma consistente, se alimentando certo, treinando quando tá cansado. Então, mas é o quê? Tu escolheu uma dor porque tu recebe mais prazer. E daí por isso que até no último episódio lá do podcast eu falei dessa necessidade de a gente encontrar algo que nos traga retorno extrínseco, ou seja, um retorno de recompensa financeiro, um retorno de recompensa de autoridade, pessoas que vão te olhar, que vão te dar parabéns e tudo mais, mas também um retorno intrínseco. O que é aquele retorno intrínseco? Pode ficar todo mundo jogando tomate em ti, mas tu vai continuar fazendo aquilo. E nada, eu posso, por Nossa, exemplo, bonito isso aí. um exemplo que eu tenho muito grande é esse podcast que eu faço. Porque eu não ganho dinheiro nenhum com ele. Eu nem sei se no futuro eu vou ganhar algum dinheiro com ele. E demanda 12 horas, no mínimo, para botar um episódio no ar. E eu vou lá, Aquilo ali é faço uma isso. obra de arte, mano. Não existe um negócio igual o que você Trabalho faz, velho. pesado. E, por que que tu não só simplesmente abre o microfone e começa a gravar? Porque aquele conteúdo que vocês estão recebendo ali é um conteúdo que eu estou condensando há anos ou meses e que eu pego e eu penso assim, de que forma eu posso colocar isso na cabeça de alguém que não tem capacidade, às vezes, de background para conseguir entender essa mensagem. Então eu preciso traduzir para outra forma, então eu preciso desenhar, eu boto ali, eu crio mapas mentais, eu escrevo no texto Não. todo o script, depois eu pego, apago tudo e escrevo de novo para poder ser mais simples possível. Então é um trabalho gigante. E aí tu pensaria, nossa, Mel, por que tu tá fazendo isso? Cara, eu me pergunto por que eu estou fazendo isso. E é porque eu tenho uma entrega intrínseca muito grande. Quando eu faço aquilo ali, eu sei que eu estou fazendo para alguém que, tipo, um Alan do passado, por exemplo, se eu pudesse ter acesso a isso, eu sei que eu chegaria muito mais rápido e longe em tudo que eu já fiz. Então, se eu conseguisse ter acesso, eu nunca Uhum. tive acesso àquilo, até porque não existe. Não é porque assim, não é um merchan meu, mas realmente não existe aquele conteúdo ali. Por isso que eu estou criando. Eu sinto como se fosse, eu tenho uma missão, eu preciso criar aquele conteúdo, porque aquele conteúdo não existe desse formato que eu estou entregando. Então, é uma coisa que, é por isso que eu falei muito dessa parte intuitiva, assim, sabe, da gente sentir que a gente deve fazer algo e daí fazer aquilo. Então, só que assim, a pirâmide, se a gente pegar a pirâmide de Maslow, a gente tem as necessidades fisiológicas que precisam ser atendidas. Ninguém vai se preocupar com o propósito, vai se preocupar em gerar valor se o cara está passando fome, se o cara não consegue tomar banho, se o cara consegue atender as necessidades fisiológicas básicas dele. Depois vem as Uhum. necessidades emocionais ali, as necessidades de relacionamento, necessidade sexual, necessidade de se relacionar com amigos, necessidade de pertencer a um grupo. Se a pessoa não tiver isso também, ela não vai se preocupar com o propósito.
E nessa parte também vem as necessidades dela de suprir coisas, comprar coisas também. Então ela precisa de dinheiro também para poder atender a essas demandas dela. Depois vem autoestima e só depois vem propósito. Então, para mim começar a falar sobre propósito, eu preciso conseguir atender as pessoas nessa pirâmide de baixo, porque senão meu público vai ser muito pequeno. E daí o que eu pensei, né? Uma coisa que eu não, assim, eu adoro falar sobre isso, que é sobre funis, e eu venho há muito tempo. Se eu for pegar a jornada do herói, eu sou aquele herói relutante, que é o cara que, tipo assim, todo mundo dizendo, vai, faz isso. Eu vou dizer, não, não quero, não quero, não Não, quero, não eu quero. lembro disso, das Porque trilhas que a gente a gente fazia junto. fazia nossas trilhas filosóficas, né? E Eu e o Alan, a você, gente e fazia você trilhas falava, assim. você falava, meu, todo mundo vindo, fala comigo, e eu falo, não, cara. Eu lembro, mano, eu lembro, tem uma conversa até que eu lembro que eu pedi para gravar a conversa que eu tava tendo com você. Você deixou eu gravar e a gente estava fazendo a trilha. E você falando, falou assim, irmão, eu tenho uma meta e, meu, eu vou ter mais opções, né, quando eu chegar nessa meta ali, né, que eu tenho pré-estabelecida, mas enquanto isso, cara, eu não quero prestar mais serviço para os outros, eu não quero fazer consultoria, por mais que um monte de gente vem me pedindo um monte de coisa, eu não vou fazer isso aqui, eu vou manter o foco. Essa decisão emocional de manter o foco, que ela é muito difícil, a maioria das pessoas não consegue dizer não. E eu também, para mim, sempre foi muito difícil dizer não. Mas se tu colocar na cabeça que cada vez que tu diz sim para algo, tu tá dizendo não para todo o resto, tu tá dizendo muito mais nãos quando tu diz um sim do que tu diz quando tu diz um não. Olha só que coisa maluca. Tu diz muito mais Uhum. nãos quando tu diz um Contra-intuitivo, sim né? do que quando tu diz um não. E esse é um outro podcast que eu quero criar, que é A Vida é Contra-Intuitiva. Aí vai ter bastante coisa legal. Mas é muito mais. Então, quando eu me liguei nisso, não, porque e tem outra coisa também que às vezes a gente pode. Você pode escutar uma coisa que eu estou falando aqui, que o Alan está falando, e se ligar intelectualmente sobre isso. Ah, entendi. Só que instintivamente, algo que se fez se conectar nas tuas entranhas, algo que vai fazer sentido para o teu senso subconsciente, daí é outra coisa. E isso, quando tem coisas que eu aprendo dos livros, centenas de livros que eu li, que só quando eu passo por um momento que reflete algum ensinamento de um livro que eu li, que aquilo fica entranhado em mim, que aquilo vira realmente um Uhum. aprendizado. Então, não adianta só entender intelectualmente, precisa atender dessa forma intrínseca e só vai aprender passando muitas vezes pela coisa. Mas toda vez que a gente diz um sim, a gente está dizendo para não para todo o resto. Então, cada vez que eu dizia sim para uma consultoria que eu estava dando, eu estava dizendo não para um tempo que eu poderia estar investindo num projeto pessoal meu. E a consultoria ela é limitada, né? Eu consigo até um certo ponto gerar valor para o cliente porque ele precisa executar também as dicas que eu dei para ele. Então, muitas vezes eu ficava limitado a isso. E eu resolvi focar em mim. Muita gente, está falando lá de 2017, poderia ter lançado um curso de funil, mentoria de funil, mas eu pensei, cara, até onde, o que que isso vai me gerar de valor financeiramente e o que que eu posso gerar de valor se eu botar meu foco em um projeto meu. E eu descobri, não, se eu botar um projeto, era meio às cegas, porque assim, eu estava ganhando muito dinheiro dando consultoria. Então, para vocês terem uma ideia aqui de números, eu ganhava assim, com os meus projetos ali de 10 a 20 mil reais, mas quando eu dava consultoria, eu cobrava aí de 5 a 10 mil reais por consultoria, eu conseguia dar 4 consultorias por mês. Ou seja, eu mais do que dobrava a média do que eu ganhava quando eu dava uma consultoria. Uhum. Mas eu abri mão de dar consultoria, de ganhar mais do que o dobro, para poder focar nos meus projetos. E o resultado foi bem expressivo, né? Então, valeu super a pena. E é uma coisa que eu levo para a vida toda cada vez mais, assim, foco. Focar em poucas coisas e coisas que façam sentido. E essa aqui eu acho que é uma dica já que fica também de empreendedorismo. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Muitas pessoas tentam fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tocar vários projetos ao mesmo tempo. Teve até um áudio do Ike Batista, que esse eu gravei, eu tenho aqui na minha nota. Eu até botei num podcast meu também. Que a repórter pergunta para ele: o que que você acha que foi a consequência? O que que você acha que gerou esse problema de você acabar falindo, etc. E ele fala assim: você sabe, né? Tocar muitas coisas ao mesmo tempo, depender de muitas pessoas, chaves, é algo que não é fácil de fazer e tal. Ela reforça a pergunta e ele fala: se fosse para determinar alguma coisa, eu acho que foi fazer muitas coisas grandes ao mesmo tempo. Ou seja, falta de foco.
E Uhum. assim, eu conheço empresários que conseguem ter vários projetos diferentes, mas porque eles têm pessoas chaves nesses projetos, pessoas que eles confiam que são outras coisas que são muito difíceis de encontrar também. Tu sabe disso, tu passou por problemas grandes aí também, do que diz respeito à sociedade. É difícil encontrar pessoas que a gente consegue confiar, que a gente consegue entregar tudo assim, ó, cuida aí. Então, Sim. um problema que o Eike Batista passou, e assim, por que que eu preciso vou cometer o mesmo erro que ele, né? Eu acho que é muito uma coisa que desde criança que eu faço muito é conversar com pessoas mais velhas. Eu sempre gostei de conversar sempre com pessoas mais velhas que com pessoas mais novas, ou com pessoas da minha idade. Eu tinha lá 12 anos, 14 anos, queria conversar com os velhos lá e trocar ideia com eles, porque eu queria entender a cabeça deles para não cometer os erros idiotas, sabe? Porque desde criança eu via Sim. os meus amigos cometendo coisas muito idiotas na minha frente e eu pensava, por que eles estão fazendo isso, tá ligado? Eles eram crianças, tá? Eles estavam sendo certos. Eu que sou meio sem parafuso aqui. Então eu sempre gostei de aprender com os erros dos outros, né? E aprender com a sabedoria dos outros. Então, por isso que eu caí tanto em livro. Eu achei que livro era só conto, só historinha, que é legal também. Mas quando eu li o primeiro livro que me gerou insights, que me gerou conhecimento, eu virei maluco do livro. Esse ano eu me Uhum. forcei a ler menos. Esse ano, a gente está em julho, eu acho que eu li 6 ou 7 livros. E aí, algumas pessoas podem ter pensado, ah, nossa, 6, 7 livros é bom, é um livro por mês. Cara, não é nada porque eu lia. Eu lia 10 livros por mês. Eu cheguei a ler 128 livros num ano. Entre ler e escutar, né? Eu escutei muito audiobook também. Uhum. Então, por que que eu fiz isso? Porque eu queria aprender, extrair conhecimento de outras pessoas, para mim não precisar cometer o mesmo erro que elas. E funcionou. Eu sou um cara que saiu da favela lá, que saiu do Guajuvias, que é um bairro de Canoas super perigoso, para morar num dos melhores ou o melhor bairro de Florianópolis, e Florianópolis, que eu considero a melhor cidade do Brasil e que o Alan Mayachi considera o melhor lugar do Do mundo, né, Alan? mundo, velho. Uhum. Aí o Alan falou isso pra mim desde que eu conheci ele. Eu não tinha viajado pra nenhum país ainda. O Alan falou, ah, Floripa é o melhor lugar do mundo. Eu, não é nada, tá viajando. Eu viajei um pouquinho agora e realmente, eu sou suspeito para falar, mas eu considero o melhor lugar do mundo. Então, assim, o Alan que saiu lá da favela pro melhor lugar do mundo, por que eu acredito que eu saí? Porque eu andei no ombro de gigantes. Eu não fui pelo que estava na minha cabeça. Eu fui pelo que eu aprendi nos livros, pelo que eu aprendi estudando, porque não era só livros, era podcast, era vídeos no YouTube, eu olhei todos os vídeos, acho que tem no TED lá, TEDx. Então, foi conhecimentos que eu fui adquirindo. E assim, como eu era o cara que não tinha conhecimento quase nenhum disso, quando eu descobri que existia conhecimento nisso, eu me joguei de cabeça. Claro que eu não absorvi tudo. Ah, tu sabe tudo esses 128 livros que tu leu em 2015? Não sei quase nada desses livros. Por isso que a maioria deles eu li várias vezes. Os Segredos da Mente Milionária eu li 12 ou 13 vezes. O Trabalho 4 horas por Bom, semana, por mês, por dia, por semana. Trabalho 4 horas por semana eu li acho que 6 vezes ou 7 vezes. A maioria dos livros, Principles, que é um livro Princípios, que é um livro gigante do Ray Dalio. Tá aqui, não. Tá ali no eu outro lugar. tenho esse também. Princípios é um livro gigante, eu já li 2 vezes. Então, assim, como é que tu aprende essas coisas? Não, porque eu leio bastante, só que eu não só leio, eu tento botar em prática. Então, Pratica, né? assim, ó, aprendi uma coisa, pum, boto em prática. Aprendi uma coisa, boto em prática. Então, dessa forma eu consigo saber se aquilo é para mim ou não. Em 2019, ano passado, eu acho que eu li uns 50 livros de gestão, mas gestão mesmo, aqueles livros que são mais chatos de gestão. Chatos eu digo assim, são Peter mais Drucker, técnicos. né? Peter Drucker, livros tá do outro lado que eu não consigo pegar. Gestão da manhã, gestão ágil, tem vários ali. Então eu li um monte de livro aqui, mas o que que eu fazia? Botava em prática. Li, pum, botei em prática. Li, botei em prática. Li, botei em prática. E eu fui aprendendo. E, cara, assim, eu era um nada como gestor, porque assim, eu sempre fui um cara que gosta de botar a mão na massa, gosta de criar funil, gosta de subir anúncio, gosta de estar fazendo estratégia ali, Fazedor. mas fazedor, eu sou muito fazedor. Só que daí, quando eu tive que entrar como gestor, eu tive que reaprender o que que é um CEO, o que que um CEO faz, o que que é a gestão da empresa, o que que é o RH. Eu descobri que o RH é uma coisa gigante. E não é só contratar, demitir, é um negócio, é uma arte, não é quase uma arte, é uma arte. Então É fui descobrindo sistêmico, vários né? setores na Complexo. empresa que são gigantes, assim, sabe? E que são lindos quando tu vai entrando a fundo, tem muita coisa massa de fazer. Então, mas o que que eu aprendi tanto de gestão? Porque eu botava na prática, eu não ficava só lendo livro e, beleza. Porque senão gera obesidade mental. E por que que esse Uhum. ano eu botei uma meta de ler poucos livros? Olha só, uma meta para ler menos. Porque eu tava lendo muito, eu pensei, cara, tem muito conhecimento aqui, agora eu preciso botar esse conhecimento para fora.
Uma meta que eu botei para esse ano e até eu não estava conseguindo executar tão bem, até umas 2 semanas atrás, era: esse vai ser meu ano de contribuir, o ano da contribuição. E daí, o que que na minha cabeça estava, né? O que que é contribuir para mim? Porque, por exemplo, posso doar dinheiro para instituições e tal, mas o que que realmente vai contribuir, eu acredito, com pessoas? Imagina se eu conseguir fazer várias pessoas saírem como eu saí da favela, ali, de um lugar que não é tão interessante, e realizarem como eu realizei todos os meus sonhos financeiros. E eu sei, eu tenho um mapa para isso. Hoje em dia, pode tirar todo o meu dinheiro, me joga lá na favela de novo. Cara, É um ano claro, né, para você, eu né, tô o aqui de caminho. volta. Um ano eu tô de volta aqui. Porque hoje é muito claro o caminho para mim. Assim, ó, tanto que eu pego empresas, que nem essa empresa agora, né? A gente começou do zero ali numa empresa nova. Zero. Nossa. Zero faturamento, um mês, mais de R$ 500 mil. Por que isso? Porque eu sei como fazer. Para mim, fazer dinheiro é assim agora, entendeu? Porque eu entendi como funciona o dinheiro. Eu O entendi como game, né? funciona o game da troca de dinheiro. Então, praticamente eu botei um mapa lá nesse episódio 7 que é a mente milionária. Tá lá o mapa, para Uhum. quem quiser. Mas vai ter gente que vai escutar e não vai conseguir tirar nada dali. Mas é aí que tá. Tem que ter esse coração de aprendiz, né? Então, por exemplo, agora eu estou voltando para esse mercado de infoprodutos. Eu estou lá estudando. Tô como se eu fosse iniciante. Eu entrei em mentorias, Uhum. mentorias muito boas, entrei em masterminds, comecei a fazer cursos de novo, mas com a mentalidade de iniciante. Então, se a pessoa teve um resultado ali bem pequenininho, vendeu R$ 20 mil. Mas eu perguntei: como é que foi, o que que tu fez e tal, porque essa pessoa pode ter alguma informação que pode ser útil para mim. E eu posso ajudar ela com certeza também. Então, essa mente de iniciante é muito importante, porque a gente entra, às vezes, por exemplo, nessa conversa aqui, eu falo uma coisa, cada vez que você diz sim para uma coisa, você está dizendo não para várias outras. Isso aí eu já ouvi falar. Tá, mas botou em prática? A gente toma muitas coisas como garantidas quando elas são básicas. E daí a gente fica buscando soluções mágicas. Se eu criasse Uhum. e eu tô dando só a real lá, eu tô com esse grupo no Telegram Nossa, sobre incrível. funil, tô dando só a real pra galera. Daí pode ser que tenha gente não gostando lá. Tem gente que acha que assim, vou fazer um funil automatizado aqui, daí eu vou ficar vendendo que nem maluco. Cara, não é, o jogo não é esse. O funil ele vai vir para te aumentar a tua conversão, ele vai vir para te otimizar todo o teu tráfego, ele vai vir para te ganhar mais, mas não para te ganhar. O que vai fazer tu ganhar é Uhum. outra coisa. Então eu tô mostrando, a galera busca muitas soluções mágicas para as coisas. Mas por que que elas buscam soluções mágicas? Uma frase que o Warren Buffett falou: teve um cara que falou assim, cara, mas por que que as pessoas não praticam a tua forma de investimento se ela é tão simples e tu se tornou o homem já, você chegou a se tornar o homem mais rico do mundo por um tempo. Mas é um dos caras, é o segundo homem, terceiro homem mais rico do mundo. Por que as pessoas não praticam a tua forma de ganhar dinheiro? Porque ela é lenta, ele falou. Ou seja, ela é básica e leva tempo. As pessoas querem ganhar dinheiro Uhum. rápido, da noite para o dia. Então me ouve aqui: o Alan lançou um produto, fez meio milhão ali de faturamento, e ele acha que faturamento é lucro, que não é. A gente tem um monte de Uhum. custos também. E acha: não, vou ficar rico da noite para o dia. E tem muita gente nova, tem muita gente nova que me segue, muita gente nova que inclusive já trabalhou para mim, ou trabalha para mim, que pensa: cara, eu vou ficar rico da noite para o dia. Eu vou lançar uma empresa aqui e vou ganhar muito dinheiro. Eu consigo fazer isso hoje por causa do meu background, de 5 anos já estudando isso, de botando em prática, de fazendo teste, de estudando pra caramba. Tu tem a capacidade de botar, não é a capacidade, tu tem a mesma intensidade, a mesma vontade de botar tanta energia quanto eu boto, a maioria não tem. Eu trabalho, por exemplo, esse lançamento que eu fiz, Não, isso é intenso, velho. Eu eu podia boto falar, 18. eu gostaria de falar de, e outra é 360 graus, né, que você trabalha na empresa. Você consegue entender todo o espectro, né, também, né? Eu acho que não é necessário, mas é uma coisa que eu gosto. Primeiro que eu gosto de fazer um pouco de tudo, né? E Uhum. segundo, que eu acho interessante o empresário ele entender todas as demandas de toda empresa, não ser o especialista. Eu acho que o empresário, o cara que quer ter uma empresa, que quer fazer um negócio crescer, ele nem deve se aprofundar Uhum. em nenhuma área da empresa. Porque no momento que tu se Não, isso é aprofunda, um insight tu tem uma, foda. tu tem uma dificuldade muito grande de sair da operação. Então, o ideal é tu ter todas as pessoas da tua empresa sabendo mais do que tu. Então, tu tem um cara do tráfego que Uhum. sabe mais que tu no tráfego, tem um cara lá de funil que sabe mais que tu de funil, tem um cara na parte de e-mail marketing, a parte de copy, em todas as áreas da empresa tu tem pessoas que sabem mais do que tu daquela área ali. Porque se daí tu não vai, tu sabe que aquele cara faz melhor do que tu e tu automaticamente vai delegar para ele.
Agora, quando tu é um Uhum. especialista na área, é muito difícil delegar. Porque tu vai ver que o cara fez mal feito e vai querer fazer. Então, isso é um insight. E de onde é que eu tirei esse insight? Foi conversando, inclusive, com o meu ex-sócio, amigo Paulo Barros, porque ele me falava de um cara lá, um cara que abriu uma escola de inglês nos Estados Unidos, que o cara nem falava inglês. O cara não sabia fazer uma página, o cara não sabia fazer uma ligação porque falava tudo errado, o cara não sabia porra nenhuma, o cara não sabia fazer porra nenhuma. O que o cara sabia fazer? Ele sabia Contratar. contratar, pegar a gente, botar para trabalhar e motivar. Ele criou uma das maiores escolas de inglês para brasileiros nos Estados Unidos, se não a maior. E depois ele vendeu para o Carlos Olha. Wizard. E sem saber falar inglês, sem saber fazer um contrato, sem saber nada de financeiro da empresa, sem saber nada. Ele sabia o quê? Botar a gente para trabalhar e ficar no cangote da galera para trabalhar. Então Uhum. tinha feeling ali para negócio e sabia fazer a coisa acontecer, entendeu? E quando o Paulo falou isso para mim, a gente estava lá meio que parado, sabe? Esse cara já faturou milhões e a gente estava lá faturando ali parado nos 6 dígitos ali, beirando os múltiplos 6 dígitos e era isso. Todo mês só isso. E a gente queria ir para o jogo de 7 dígitos, para o jogo de milhão. E a gente ficava ali preso, sabe? Daí quando o Paulo falou isso, me girou uma chavezinha. Pum, eu não tenho que fazer tudo, eu tenho que contratar gente. E daí foi eu comecei a contratar pessoas. E à distância, Olha. né? Então eu comecei a contratar pessoas à distância e comecei a criar times. E daí cheguei a ter times grandes, né? Agora com a Anelife a gente tem um time bem grande, que assim, eu nunca imaginei que ia ter. A gente chegou a ter 50 pessoas trabalhando ao mesmo tempo, que é gente pra caramba. Num projeto, em projetos de empresas digitais, né? Normalmente são menos pessoas e tal. E eu estou entendendo assim qual que é o modelo realmente que eu curto de trabalhar, como eu gosto de trabalhar. Então, eu acho que é importante a gente se testar e a gente aproveitar essas oportunidades para a gente se conhecer. Eu vou dar um exemplo agora. E eu gosto, tá vendo como eu tô falando? Eu jogo lá na frente, tô indo lá para trás, eu não estou seguindo uma linha cronológica porque eu acho que vai ficar mais interessante para a galera escutar. Mas quando eu vim morar na praia, quando eu tive uma empresa, né, uma agência digital, e, bom, essa agência era todo ano, todo mês era menos 10 mil reais. Porque a gente começava com 10 mil reais ali de conta, de luz, aluguel, salário da galera, e eu não tinha dinheiro no caixa da empresa. Então eu precisava trabalhar naquele mês para pagar os 10 mil, e daí eu começava o mês zerado, ou seja, eu fechava o mês, pum, tô feliz, zerei. Daí começava o mês de novo negativo. E assim foi por 2 anos. E nessa empresa eu contratei pessoas, eu não tinha tempo para fazer experimento, para poder contratar as pessoas certas. Então contratei pessoas que não foram certas e eu peguei um ranço, assim, sabe, de trabalhar com pessoas. Eu queria poder trabalhar sozinho, por isso que eu aprendi também a fazer um pouquinho de tudo. E daí eu pensei, vou trabalhar com o mercado digital, vou morar na praia, vou ficar usando só calção, chinelo e indo todo dia na praia. E eu fiz isso. Vim morar em Florianópolis. Todo dia, durante 2 anos, eu não botei um casaco como esse aqui porque não fez frio, tive sorte. Ou eu estava tão empolgado que eu não sentia o frio. E só calção e chinelo. E, cara, maravilhoso, legal. Ia pra praia, ia fazer trilha. Meio da tarde, ligava lá pro Alan, vamos fazer uma trilha? Vamos. Ia no meio da tarde pra trilha. Então eu não queria essa coisa corporativa de ter uma empresa com um monte de gente funcionário, etc. Só que daí, e eu tô pulando a história, né? Em 2018, eu fui lá, trabalhei, fiz alguns trabalhos como afiliado, vi que era muito promissor esse mercado de venda de produto físico. Eu cheguei a vender como afiliado ali, para ter 7 dígitos em um mês, né? Então, como afiliado, isso é absurdo. E eu percebi, cara, se eu Uhum. como afiliado bati 7 dígitos em menos de um mês, como se a gente for produtor, todo mundo vai ganhar junto, eu posso ajudar meus amigos, minha família, etc. Eu boto todo mundo aqui dentro. A gente, e eu tava lá, quando eu fiz isso, bati 7 dígitos. Cara, isso aqui, eu poderia, por exemplo, criar uma headline que ia ter muita venda. Porque eu bati 7 dígitos, eu não vou falar aqui números, porque senão eu não gosto muito de falar de número, mas vamos nesses dígitos aí que a galera que tá espertinha vai entender. Bati os 7 dígitos lá, eu tava em Orlando, na minha lua de mel, na Disney, e era assim, eu subia a Nossa, campanha de foda. manhã, imagina, eu subia a campanha de manhã, pegava um Mustang, ia pra Disney, passava o dia todo na Disney, andando nos parquezinhos lá, depois ia pro shopping, comprava um monte de treco que eu nunca ia usar na vida, mas porque eu tava nos Estados Unidos, primeira vez que tinha que comprar, voltava pro hotel, pausava as campanhas que deram errado,
subia mais campanhas, acordava no outro dia, pausava as que deram errado pela noite, ia pro parque, uhul, de Mickey, e tava lá brincando, lá me divertindo, ia comprar coisa e voltava a pausar as campanhas. Fazendo isso, vendi 7 dias, 7 dígitos como afiliado. Então, quando eu voltei e vi o tamanho que isso era, eu falei com o João e com o André, que hoje são os meus sócios da New Life. Falei, cara, eu tô vendo um potencial gigante nisso aqui. Eu tô vendo um potencial para gente construir uma empresa gigante. E a gente como sócio. Eu desenhei na cabeça deles. Eu falei para eles, olha, eu nunca me imaginei sendo diretor, usando roupinha bonitinha, indo de calça jeans pra empresa. Eu gosto de estar aqui de chinelo, de bermuda em casa. Mas assim, eu não sei se eu vou ter essa oportunidade de construir uma empresa gigante ou de novo na vida. E eu quero saber. Eu sou um cara novo, eu quero saber se isso é para mim. Quero saber se é para mim ser um CEO, se é para mim ser tá lá com a empresa faturando um monte, com um monte de processo, com um monte de responsabilidades e tal. Eu quero saber se isso é para mim. Vocês querem saber se isso é para vocês também? E eles ficaram Nossa, meio pode. assim, e eles, cara, vamos, vamos fazer. E assim eu aluguei daí. Isso eu conversei com eles, acho que eu estava nos Estados Unidos quando eu fiz isso para eles. Voltei para o Brasil, daí aluguei uma cobertura, a gente começou a trabalhar ali na minha cobertura, eu, André, o João, minha esposa, e logo a empresa foi crescendo, né? Quando eu estava lá na cobertura, eu tinha um certo receio também de contratar pessoas, mas daí eu fui conversando com Uhum. alguns amigos, eles foram quebrando essas crenças, a gente começou a contratar, a gente começou a crescer. Hoje a Neo Life ela é gigante, né? Tanto em termos aí de faturamento, lucratividade, mas em termos principalmente de impacto de mercado. A gente já mostrou nosso anúncio aparecendo para bilhões de pessoas aí, bilhões de impressões, né? Então a gente conseguiu ter bilhões de impressões, ou seja, tem milhões aqui, são 300, são cento e poucos milhões de brasileiros. A gente anunciou, sei lá, para 40 milhões de brasileiros. Só que esses 40 milhões de brasileiros viram bilhões de vezes nossos anúncios. Bilhões. Então é um impacto gigantesco, né? Massivo, né? Massivo. Todo dia na cara da galera lá mostrando para eles anúncios. Então, foi uma coisa gigante, entendeu? Eu estou muito feliz de ter feito isso. Eu descobri que, assim, eu gosto pra caramba de ser CEO. Eu aprendi a gostar. Eu comecei como uma necessidade de ser, porque eu era o que mais era experiente de nós três, né, em termos de como empresário, etc. Eu senti que naquele momento eu precisava, e isso é muito importante para o empresário, e que vem outra dica que eu acho que ela é valiosa, que é entender o momento do jogo. Eu entender o momento de alavancagem. O meu sócio João fala muito isso, o leverage, que é Uhum. aquele entender que naquele momento o teu negócio sempre vai ter pontos de alavancagem. Então vai ter um ponto que tu vai botar um pouco mais de energia ali e ele vai gerar muito mais resultado do outro lado do que se tu botasse do outro lado, ali, né, outra coisa. Então, por exemplo, lá, Pô, isso aí eu tô daria um criando, podcast, hein, mano? tá, tá. Por exemplo, assim, vou falar uma coisa bem básica agora, que eu acho que as pessoas aqui sabem. Anúncio no Facebook, um anúncio no Facebook. Eu vou ali e vou ficar 10 horas pensando na headline do, daquele anúncio, porque eu acho que na minha cabeça é a coisa mais importante. E daí eu pego qualquer imagem do Google ali e jogo no anúncio. E daí eu não tenho resultado, não sei por quê. Por quê? Se eu tivesse botado 10 horas para escolher a imagem e 5 minutos para escolher a headline, meu criativo ia vender muito mais. Por quê? No Facebook, a headline é a imagem. A pessoa é chamada a atenção para a imagem. E depois ela lê o texto. Se você não tiver uma imagem que chama atenção, você vai simplesmente rolar e passar por ela. Então, em tudo, não, isso não serve só para empresas de marketing digital, não serve para qualquer empresa. Toda empresa vai ter pontos de alavancagem. Por exemplo, a academia. Vale mais a pena fazer várias ligações por dia ou ficar pensando num banner super lindo que a pessoa vai receber quando ela chegar na academia. Vale mais a pena ligar todo dia, várias vezes. Então, toda empresa tem pontos de alavancagem. Eu entendi que naquele momento, eu mesmo sendo um cara muito bom em funil, a empresa precisava de um cara muito bom para copy e um cara muito bom para tráfego. E daí, se o André e o João tivessem que botar energia em gestão, que eles dominavam muito menos do que eu na época, eles iam entregar menos resultado e iam desperdiçar o talento deles e gerar muito mais resultado do outro lado. Então eu cheguei para eles e falei, olha, eu vou me sacrificar pelo time. Eu vou deixar de fazer aquilo que eu gosto para fazer aquilo que eu odeio, que é organizar coisa. Eu não gosto de ficar organizando processo, trabalhando em processo. Eu trabalhei em processos ali. Na época eu odiava trabalhar com pessoas, então eu tive que aprender a gostar. Hoje eu gosto de trabalhar com pessoas, mas na época eu odiava, mesmo assim fui para sacrifiquei
a, a minha inteligência de negócio ali, porque eu sabia que se eles colocassem energia, a gente ia gerar muito mais venda. Então, entender os pontos de alavancagem de um negócio, entender em que momento você é uma peça-chave e em que momento que você não é uma peça-chave. Ali na empresa, para venda, eu não era uma peça-chave. Se eu tirasse o João para eu fazer funil e escrever copy por ele, a gente ia perder venda. Então, era melhor eu sair, ir para gestão e os dois focarem em venda. Então, entender esses pontos de alavancagem fazem muito, mas muita diferença. E eu vou te dizer que uma das coisas que determinou todo o meu sucesso foi isso, entender onde eu precisava botar energia. E uma coisa que eu faço todos os dias da manhã, que é cansativo isso, eu não faço isso porque eu gosto. Eu penso, quais dessas atividades, já tenho um mapa de várias atividades, qual dessas atividades faria total diferença no meu dia? Se eu fizer essa atividade aqui, eu posso até fechar o computador e ir embora. E eu executo ela. Porque são de pequenas atividades como essa, diariamente, você vai construir um sucesso gigantesco. Então, todos os dias, fazer algo que às vezes é difícil de fazer, é chato de fazer, mas que vai ter um ponto de alavancagem muito grande, vai te trazer resultados muito grandes. Então, todos os dias eu faço isso. Às vezes eu não estou com saco nenhum para fazer isso. Às vezes eu olho, cara, eu não quero pensar, eu quero só executar, sentar e fazer, e sabe, escrever, trabalhar. Ele é só uma Mas pergunta básica que você faz na sua rotina, Alan? não, todo dia eu acordo e penso quais dessas atividades aqui vão fazer mais sentido. E outra coisa, eu estabeleço várias metas. Agora nesse projeto a gente está com meta maluca aqui para entregar um monte de coisa. E eu penso, tá, beleza, só que surgiu essas demandas aqui. E se a gente cumprir essas demandas aqui, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Essa semana a gente tinha a meta de lançar dois cursos, dois produtos novos. Um curso de meditação super inovador, trazendo todo um conceito que a Camila aprendeu lá na Índia. Então, uma coisa assim, não existe no Brasil que a gente vai lançar. E a gente quer lançar uma assinatura também que vai ser top pra caramba. E vai ter vídeo upsell para outros produtos. São duas coisas chaves que a gente vai fazer. Só que eu quero lançar essa semana ainda a campanha de depoimento para alunos, porque se eu lançar essa campanha, eu vou ter muito material para poder bater a meta que eu estabeleci para o próximo lançamento. Então, o que, que é mais, sabe, pensar, desses três, o que, que vai me gerar mais retorno? Eu refleti e vi, não, beleza, se a gente lançar isso aqui, a gente vai ganhar dinheiro, só que esse aqui, ó, vai nos garantir ganhar dinheiro por muito tempo. Porque esses depoimentos aqui vão servir para muita coisa diferente. Então, eu vou botar energia nos depoimentos. E outra coisa também que eu penso é, qual atividade que se eu fizer, ela vai se perpetuar gerando demandas para outra pessoa, ou ela vai trabalhar sozinha. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, anunciar uma vaga, e eu tenho aqui responder alguém. Se eu responder alguém, eu resolvi aquela coisa. Só que daí eu vou pensar assim, não, primeiro eu vou responder a pessoa. Um e-mail, digamos que seja um e-mail comprido. Se eu pegar e divulgar a vaga, enquanto eu estiver respondendo aquele e-mail, essa vaga está captando novas pessoas. Ou seja, aquele trabalho, aquela atividade que eu fiz, ela continua trabalhando para mim. Então eu priorizo atividades que vão trabalhar para mim. Ah, vou dar um exemplo. Criar um funil. Uau. Se eu criar um funil aqui, eu crio o funil e venho fazer uma live contigo. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou procurar, Alan, quer fazer a live às 4 ou a live às 7? Eu vou criar o funil antes ou depois da live? Eu vou criar o funil antes. Porque enquanto eu estou fazendo a live contigo, eu estou escutando aqui, ó, estou aqui agora, saiu uma venda. O funil está ali vendendo, entendeu? O funil está vendendo ali e eu estou aqui falando contigo. Mas por quê? Eu fiz o funil primeiro e o funil ele fica trabalhando sozinho. Então eu priorizo atividades que vão se autoalimentar. Então é outra coisa que eu faço também. Bom, mas a gente estava falando lá da empresa lá e de empreendimento, né? Eu não sei, nossa live aqui já estamos quase com uma hora. 44 minutos aqui. Eu não sei se tu quer liberar também para a galera, de repente, mandar umas perguntas aí. Ó, se alguém quiser perguntar, é porque o que eu tenho feito, eu posso abrir aqui, ó. O que eu tenho feito é o seguinte, né? Depois eu tô colocando no podcast e também tô colocando no YouTube, né? Então, por isso, para se perpetuar por longo prazo, legal. Boa, né? isso aí. Não ficar só live, né? Então, por isso eu tenho essa opção aí. Mas a galera pode perguntar aí, ó. Liberei os comentários aí. Não, beleza. Vamos trocando ideia aqui se a galera quiser perguntar alguma coisa aí, ó, funileiro aqui. A gente vai criar uma hashtag ainda de funileiro para todo mundo sempre se identificar, né? Entrei numa live, cara, que incrível, tipo assim, porque eu criei esse grupo agora, pouco, no Telegram, né? Tem 3 dias, eu acho. E comecei a falar sobre funil faz pouco tempo também.
Só que ontem eu entrei em 2 lives lá e os caras falaram funileiro aqui, tipo, daí eu entrei numa live, teve 3 pessoas que falaram funileiro aqui. Olha, o Wesley foi um deles. Daí eu entrei na outra Uhum. live também, a galera funileiro aqui. E, tipo, eu entrei em 2 lives ao mesmo tempo, tá ligado? Porque eu entrei uma no celular e uma no computador, porque tava o Cadu numa e outra no outro. Os caras já estão se identificando ali com funileiro, todo mundo funileiro. E isso é uma coisa que de movimento, né? Da fazer a galera, tipo assim, não é sobre mim, aquele grupo não é sobre mim, é sobre o pessoal que tá no grupo. Então eu tô gerando valor pra galera que tá lá, e não é assim, o Alan funileiro, é nós somos funileiros. Então a gente vai criar a Uhum. nossa hashtag e vamos criar o nosso movimento de funileiro. Cara, não Oh, existe o teu lugar. próprio funileiro, né? Não é um nome comum. Funileiro. Tu pensa o funileiro é aquele cara que faz lá funilaria, né? Para consertar carro, coisas assim. Mas a gente também é funileiro aqui. A gente é um funileiro diferente. E aquele grupo Telegram lá é Foda. nosso grupo, nosso cantinho dos funileiros. Pra Uhum. falar lá no ESO. Ó, o Marcelo aqui é o do grupo da mentoria lá com o Marcos. O Gui perguntou alguma coisa aqui, eu vou responder ele. Cara, eu tô curtindo o papo, hein? Qual o maior skill a ser desenvolvida na opinião de vocês? Ah, difícil essa, hein? Deixa eu pensar. Fala, Alan, qual que é a tua? Enquanto eu tomo água aqui. Cara, na minha opinião, pegando o hype da conversa ali, é você estar sempre naquela posição de aprendiz, sabe? Tipo, tendo humildade para escutar conselhos de pessoas que já chegaram onde você quer chegar. É uma habilidade? Deixa eu pensar numa habilidade. Cara, tem a resposta é Pode perfeita para essa fazer pergunta. também, né? Perfeita, perfeita, perfeita para essa pergunta. Eu fiquei empolgado aqui. Eu tava dirigindo minha motinha, minha Dafra, não sei se quem sabe o que é Dafra, é uma motinho 150, que eu achava bonitinha pra caramba, mas é bem chumbreguinha, né? E eu já tinha lido já mais de 100 livros lá em 2017, era final do ano já, lá pro outubro, sei lá. E eu tava vindo na moto, e como na moto não tinha como escutar podcast, não tinha como fazer nada, era um momento que eu usava para refletir sobre as coisas que eu estava estudando, etc. E eu tava lendo a bibliografia do Bill Gates na época. E eu pensei, cara, qual que é a maior habilidade, desses caras todos que eu li, qual que é a maior habilidade deles? Qual que é a maior habilidade de longe deles? Se eu pudesse escolher só uma, né? E o Bill Gates, na própria bibliografia dele, ele falou que se ele pudesse ter um superpoder, seria de ler rápido. E eu pensei, será que essa seria a habilidade, ler rápido? Tipo assim, absorver rápido as informações de um livro? Mas eu comecei a refletir sobre talvez uma coisa que nem o Bill Gates refletiu. E porque eu li o livro dele e comecei a ver que ele fazia uma coisa o tempo todo. E não só ele. Steve Jobs, todos os caras gigantes. Que era imaginar. A capacidade de imaginar, não só por imaginar, Foda, mas de construir o teu futuro na foda. tua cabeça ao ponto dele ser tão sólido que tu vai ser capaz de suportar as dores do presente para alcançar esse futuro que tu consolidou na tua imaginação. E ontem eu escutei uma frase muito foda, que foi o cara escreveu assim, né, tipo, o Walt Disney ele não conseguiu ver o parque dele ser aberto. E daí na inauguração, o CEO lá da Walt Disney, ele falou, eu desejava que o Walt Disney tivesse a possibilidade de ter visto esse parque ser aberto. E o irmão do Walt Disney interrompeu esse cara e falou assim: você se engana, porque ele viu esse parque antes de todos nós. Então, olha Nossa, me dá só, arrepios. o poder da imaginação. Hoje eu estou numa casa que tem vista para o mar, estou com um carrinho que eu gosto ali na garagem, estou com a motinho que eu tinha botado, eu estou com tudo que em 2014 eu coloquei num quadro, e em 2015, 2016, quando eu fui viajar, eu tirei tudo do quadro e botei numa pastinha lá e só fui descobrir ano passado, retrasado, que eu falei no podcast também. Ou seja, eu conquistei tudo que eu botei em 2014 num quadro quando eu tinha menos de 10 mil reais na conta. Por quê? Eu fui capaz de imaginar aquilo de forma sólida. Então, se eu for falar alguma habilidade foderástica para vocês, vai dizer assim, ó, treine a sua habilidade de consolidar a imaginação de vocês, de imaginar de uma maneira tão forte que aquilo consolida e você consegue suportar a dor do presente, porque para conquistar vai exigir dor, para suportar a dor do presente, para conquistar as coisas que você deseja para o seu futuro. Então essa, para mim, Não, que é de lindo isso. longe a maior habilidade que alguém pode desenvolver. E todo mundo que eu conheço que chegou longe, que realizou,
tinha em mente exatamente o que eles queriam realizar. Eles tinham botado assim, ó, eu vou realizar isso, eu vou fazer isso acontecer. E eles conseguiram chegar lá. Mesmo muita gente acreditando que eles não chegariam, muita gente achando que eles não iam poder. Porque assim, cara, se eu chegar lá, se eu aqui, Alan, chegasse em 2014, me teletransportasse e falar, Alan, cara, deixa eu te falar aqui, olha só, tudo aqui que tu conquistou. Cara, tu tá com essa motola na garagem, tá com esse carrão aqui, tu tá num shape que tu nunca imaginou que tu ia estar na vida, tu tá se alimentando assim, cara, tu mora de frente com uma montanha linda e maravilhosa, do outro lado tem um mar. Olha aqui, deixa eu mostrar uma foto da tua Foda. vista. O cara, o meu em 2014 era assim, cara, tu é maluco? Sai daqui, tá ligado? Tu tá viajando. Eu sou pobre, eu moro no Guajuviras. Tem um assassinato por dia aqui. Eu moro numa favela. Não tem como eu conseguir chegar nisso aí. Mas o poder da imaginação te tira do lugar que tu tá presente, te faz tu viver muito mais tempo naquele futuro, naquele lugar que tu tá imaginando e suportar todas as coisas que vão vir a acontecer para te poder superar. Porque vai vir desafio. Tu quer crescer, cara, vai doer. É dolorido. E é uma coisa que tu aprende. Por exemplo, hoje eu gosto da dor. Porque eu sei que quando tá doendo eu tô crescendo. Então as coisas estão dando errado aqui, eu tô dando sorriso. Cara, eu fui fazer uma operação de apendicite e eu tava sorrindo. Porque eu pensei, cara, que experiência mais legal, eu nunca operei antes. Eu vou ter a capacidade Nossa, agora de ainda ser você fez operado. mentoria, né, meu? Eu fui Tava eu abrindo fui pra os pontos mentoria, lá, sangrando quase. sim, eu fui Que pra mentoria loucura, mano. operado. Dei a mentoria lá de pé, sangrando do lado aqui, eu não vi na hora, né? Fui ver só depois. Mas, cara, hoje eu me alegro da dor, porque eu sei que a dor ela é um processo de crescimento. Então, se eu fosse falar aí, é isso aí, ó. Até o cara falou, se você pensar que pode ou que não pode, de qualquer forma está certo. Exatamente. Então, esse poder de imaginar algo consolidado, eu acho que seria a maior habilidade a ser desenvolvida aí. Nossa, muito foda. Ó, o pessoal perguntou, vai ficar gravado? Vai ficar gravado lá no podcast do Vai, Alan, vai vai ficar ficar gravado gravado no sim, YouTube depois a dele gente lá vai também. colocar. Alguém tem mais uma pergunta aí? Senão eu Vai vou continuar no aqui. O Alan vai IGTV vir. também. Tá quase finalizando aqui, né? A gente tem mais Ah, acho eu que uns tenho 10 uma. minutos. Fala aí. Me fala aí, o que que é uma vida lendária, pô? Aí. Ó, eu gravei um podcast lá só sobre isso, então quem quiser escutar lá, eu vou ficar fazendo merchan aqui, meu. Pô, pode fazer, pode fazer. E manda ali o dedo aí, ó, pra todo mundo aí. Vai mandando um aviãozinho aí, pô. Pode deixar. Então, aqui, ó, o que que é uma vida lendária? Por muito tempo, e eu sei que eu desapontei muita gente, eu sei que a galera tava com uma expectativa lá quando eu soltei esse podcast, que eles iam falar, uma vida lendária, eu vou ficar pilotando minha Harley, empinando ela e viajando, vou pegar a estrada, vou para os Estados Unidos, aí eu pego uma mulher lá, eu pego e viajo para outro lugar, para Tailândia e tal. Os caras ficam inventando uma coisa maluca na cabeça, né? Eu peguei, pum, quebrei totalmente a expectativa da galera. Porque uma vida, Nossa, mano, esse é, podcast é muito foda. isso é uma visão, né, que a gente tem de sucesso, que a gente tem aquele cara lá do Instagram que é super famoso, que fica postando foto com mulher e com carrão e com um monte de coisa. Aquilo é uma visão distorcida do que é sucesso. Porque chega um momento, tudo a gente se acostuma. Tudo, tudo. Tu pode pensar, eu nunca vou me acostumar a dirigir um Porsche. Cara, vai chegar um momento, uma semana dirigindo Porsche, aí tu já vai estar, legal, deu um mês, tu já tá, é o carro, entendeu? Então tudo tu se acostuma. Na vida tudo, é uma coisa que é muito boa e assim, Uhum. e pode ser, a gente pode virar uma armadilha isso também, né? Porque tu se acostuma com tudo. E, por exemplo, agora a gente está numa pandemia, a gente está usando máscara na rua, uma coisa que, assim, de filme. Mas a gente já se acostumou com isso. Então a gente se acostuma com tudo. E a gente você vai se acostumar com viagens. Por exemplo, eu achava do caralho, eu acho ainda muito massa viajar. Mas para mim viajar não é aquela coisa mágica, super mágica, sabe? Então, a gente se acostuma com tudo. Tu sabe disso também, tu é um cara que experimentou muita coisa na vida aí. Então, uma vida lendária não é uma vida que é do que a gente desenha cabeça imaginária que vai ser uma vida com 1 milhão de coisas diferentes e todo dia ser uma coisa maluca. Todo dia um dia pulou de paraquedas, no outro nadou com um tubarão, no outro pilotou um helicóptero, na outra deu um mortal de moto. Isso não é uma vida lendária. Uma vida lendária é tu conseguir encontrar algo que você faça todos os dias que te preencha, que você sinta que está fazendo algo que está te dando valor intrínseco, algo que tu consegue gerar um valor extrínseco, gerar um valor para a sociedade, seja através do teu produto, através do teu serviço, através da tua boa ação, tu vai gerar um valor nas pessoas que elas vão querer te devolver de alguma forma. E dessa forma, você não tem como não ser próspero. E agora não estou dizendo rico, não estou dizendo milionário, não estou dizendo milionário, estou dizendo próspero. Porque
o sucesso, ele é uma definição muito diferente para cada pessoa tem uma definição de sucesso. E ter uma vida lendária é ter uma vida próspera, porque você está fazendo continuamente aquilo que você tem um chamado para fazer, que você consegue colocar todas as suas zonas de genialidade, você consegue colocar aquilo que você é muito bom e gerar tanto valor para as pessoas que você acaba tendo de volta reconhecimento, dinheiro, fama, seja o que você busque, você vai ter aquilo de volta, mas mais importante do que tudo, uma vida lendária é uma vida que deixa um legado, é uma vida que deixa um caminho para as outras pessoas seguirem de propósito. Então, uma vida lendária, ela sempre vai vir e vai deixar. A pessoa que veio lendária, uma pessoa lendária, ela não morre. Porque se você escutar meu podcast lá, quem é você, nós somos basicamente várias ideias, né? Vários conceitos aqui Não, dentro. aquele podcast ali do Quem é Você é sensacional, meu. É, Você desconstrói assim que é. Ali é Pô, explodia viajou. meu cérebro. Eu escutei umas 3, 4 vezes aquilo ali. Aquele podcast é outro, que é um exemplo de 3 anos de pensando assim, tá, mas o que somos nós, né? Da onde a gente veio, por que a gente veio? Eu sou um cara que sempre foi muito questionador, né? Eu era da igreja, eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço, inclusive da igreja, que leram a Bíblia inteira de cabo a rabo. Eu li a Bíblia inteira de cabo a rabo, com qual que é o nome daquela Bíblia? Esqueci o nome. A Bíblia de estudo, sabe? Uma Bíblia grossona que tem lá, essa palavra em hebraico significa isso. Eu fiquei tão tentado a isso que eu fui estudar hebraico, porque eu queria saber a origem da Bíblia, né? E daí percebi que eu ia demorar muito mais tempo para aprender hebraico do que inglês, então eu fui para artigos em inglês, e eu comecei a estudar as coisas, mas para que eu estou falando tudo isso? Porque eu tenho uma vontade muito grande de cada vez conhecer mais sobre a vida, sobre nós, sobre mim, e nós somos um conceito dentro da nossa cabeça, formado de ideias. Então nós somos uma mistura de ideias ali. E quando a gente deixa um legado, a gente deixa esses nossos valores, as nossas ideias para outras pessoas. Então a gente acaba vivendo através dessas outras pessoas. Então, através dos meus valores, através das minhas crenças, através de tudo que eu acredito e do que eu falo, eu acabo deixando agora mesmo, tem 113 pessoas online aqui. Se essas mensagens que eu dei impactaram de alguma forma essas pessoas que estão aqui, eu estou de alguma forma vivendo através dessas pessoas. Então, ter uma vida lendária é deixar um legado para que as próximas pessoas que vierem depois de ti possam usufruir de todo o conhecimento, de tudo que tu construiu, para que elas tenham vidas ainda melhores. Então, tudo que esse trabalho que eu faço aqui de Telegram, lá, ajudando a galera com funil, criando podcast, é para deixar o meu legado, é para trazer todo esse aprendizado que eu pude coletar, né? Mas por que eu consegui esse aprendizado? Porque, tá vendo aqui, ó, um monte de livro aqui, um monte de livro lá, porque outras pessoas deixaram um legado. Só por isso que eu tô aqui hoje. Eu não tô aqui hoje porque o Alan é fodão, o Alan é sensacional. Não. O Alan é uma pessoa super comum, um cara que veio de uma origem humilde, que é burro, que às vezes tem dificuldade para entender algumas coisas, mas que estudou e pôde ler e pôde ter acesso a conteúdos de pessoas lendárias. Então, ser lendário é viver a vida que você nasceu para viver, ou seja, viver uma vida com propósito, fazendo aquilo que você deveria estar fazendo e que você talvez não esteja porque que foi aprisionado aí pelas seduções, pelos sonhos que algumas pessoas vendem. Então, tu tá trabalhando aí para poder comprar coisas para deixar outras pessoas achando que tu é foda e coisas que às vezes tu nem gosta, para pessoas que talvez tu não goste. Então, tu não nasceu para ficar preso nesse sistema, tu nasceu para ser quem tu verdadeiramente nasceu para ser. Então, e as pessoas não têm isso, as pessoas usam outras pessoas como ponto, né? De, eu quero ser igual o Alan Mayati, ter um corpo sarado, viajar pelo mundo, ou eu quero ser igual o Alan Nicholas, de ser um cara fodão no mate, virar funil, faturar um monte, comprar coisas. Não, você tem que ser você. E você só precisa se descobrir. Então, ser lendário é viver a sua essência e deixar um legado. Uau, incrível, irmão. Sensacional. Meu, sempre muito... Sempre a conversa contigo sempre abre muito a cabeça, cara. É sempre sempre fantástico, Brad. Gostaria de te agradecer de verdade aí pelo seu tempo. Eu sei que você é um cara muito ocupado aí. Muito obrigado por estar compartilhando aí um pouco da sua experiência com a gente, um pouco da sua experiência para nossa audiência. Valeu, fica com Deus aí, irmão. Valeu.